E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o gestor da comunidade Reviva e que a gente pode ser encontrado lá no site reviva.top. E eu escrevi lá um tópico com o título Como lidar com a concorrência nos negócios. E esse tópico ele veio à tona em função de um reencontro, né, que eu tive com um amigo, que ele tem uma loja de bolos caseiros, né, perto da minha casa, né? E quem me conhece sabe que eu sou um consumidor voraz, né, de bolo caseiro, e com um cafezinho, com um chá, são momentos especiais. Então, quando a minha mulher não pode fazer em função do corre-corre do dia a dia, do tempo curto, né? Então, pela praticidade, a gente vai lá e compra, e eu geralmente compro de dois, né? Então tem vários sabores lá, tal, o de chocolate, o de laranja, o formigueiro, né? O misto, tem um outro nome lá que ele dá lá, né? Mesclado. E dias atrás, que eu estive lá fazendo uma das compras, eu percebi que ele estava assim, meio encabulado, né? Estava meio preocupado, não estava muito animado. E eu percebi também que o movimento da loja estava menor e que aquelas gôndolas que tem ali, aquele balcão envidraçado que tem lá os bolos, né? Geralmente tem lá 3, 4 divisões, estava sempre cheio de bolos ali, tem até uma estufazinha para ele ficar quentinho e estava vazio, né? Não tinha tantas opções. Aí eu perguntei para ele se estava tudo bem e como é que ele estava, tal, os negócios estavam caminhando bem e tal. E a gente sempre bate-papo informal e ele me confidenciou que não estava muito bem, que nos últimos 4 meses 3 novas lojas de bolo nas proximidades tinham sido inauguradas e que ele estava perdendo os clientes. E tinha uma que estava na mesma quadra dele, um pouco mais abaixo. A outra, as outras duas na região ali, e isso estava fazendo ele perder os clientes. E aí ele foi conversar com algum dos clientes habituais, como eu lá, e percebeu que eles estavam comprando nas outras lojas. Por isso que as vendas dele estavam declinando, né? As vendas estavam declinando. Eu perguntei para ele o seguinte: o que você está fazendo de contenção dessa situação, né? Quais as medidas que você está tomando, né? E ele disse que a principal providência que ele tomou foi fazer venda de combos, né? Um bolo e mais algum outro acessório, um refrigerante, alguma coisa assim, e dando desconto, né? Só que isso até estava dando resultados, mas a um custo muito alto, porque estava corroendo a margem dele, né, de lucratividade. Então isso aí estava desmotivando, e com o aumento dos custos dos insumos, o trigo, a energia elétrica, o gás, o próprio custo ali dos funcionários que ele tem, embora sejam poucos, mas tem um custo, né, ele estava vislumbrando tempos difíceis e chegou mesmo a pensar em fechar. Eu falei para ele que eu lamentava muito, porque eu gosto muito dos bolos que ele faz ali, né? O bolo é bonito, a textura, o sabor é gostoso, né? E tem sabor, né? Tem bolo que você compra aí que não tem sabor, é bonito, você vai comer, você não sente gosto de nada, né? Desculpa falar assim, mas... E no caso dele é um produto de qualidade. E ele é pioneiro ali na região. E então eu disse para ele que eu lamentava essa situação, né? E eu perguntei para ele se ele tinha um tempinho para a gente compartilhar algumas ideias, né? Eu sou empreendedor, então se ele me permitia fazer uma avaliação com ele ali e trocar algumas ideias que pudesse ser útil para ele. E aí eu falei para ele inclusive o seguinte: quais eram as medidas de contenção que ele estava adotando como barreira de entrada à concorrência. Então, o que ele estava fazendo para colocar essas barreiras de entrada para dificultar o trabalho da concorrência. Na realidade, ele chegou em primeiro lugar ali, não era ele que estava tomando o mercado, né? O mercado já era dele, né? Mas é um direito também da concorrência explorar o mercado. E isso faz parte, né, do empreendedorismo, lidar com a concorrência. E aí, eu escrevi aqui, eu estou dando uma lida no artigo que eu escrevi aqui, né, até com o meu roteiro, que depois eu gostaria que vocês fossem até lá, porque eu estou abreviando, resumindo aqui, o artigo é longo, né? Então eu estou tentando abreviar aqui, para vocês terem uma ideia do que eu escrevi lá, né? Lembrando, reviva.top, o nosso site na internet. Então eu detalhei para ele algumas estratégias que eu vislumbrei, que eu achei interessante. Tem muitas, né, muitas estratégias que podem ser adotadas, mas para a coisa não ficar muito longa
e ele não se assustar também, não achar uma coisa muito difícil de implementar, eu selecionei 6 que eu acredito que são as mais indicadas, né? Mais rapidamente para dar um resultado, para o elan, ele motivar, ele tocar o negócio, ele ir para frente, ele não parar. Eu não queria que ele desistisse. Essa que é a grande verdade, né? E aí, a estratégia número 1, eu falei para ele, eu recomendei que ele trabalhasse na diferenciação do produto. Então eu recomendei que ele desenvolvesse assim, além daquelas receitas tradicionais que todo mundo faz, ele procurasse novas receitas que não fossem facilmente copiadas. Tem muitos segredos de estado aí, receitas, né? Tipo aquela história da Coca-Cola, né? Ninguém sabe como é que é a fórmula exata da Coca-Cola, né? E então que ele desenvolvesse essas receitas com ingredientes especiais, né? E mesmo que que o bolo tivesse uma alta do preço, né? Porque na realidade é uma diferenciação, né? Toda a diferenciação, você pode cobrar um pouco mais alto e as pessoas pagam, né? E isso ia atrair um público específico também. E o próprio fato de ser uma novidade, isso aí despertaria um marketing para ele, um custo já embutido de marketing ali, do boca a boca, porque as pessoas gostam de novidade. Então que ele trabalhasse em função dessa diferenciação. A estratégia número 2 é que ele trabalhasse na construção da marca. Falei para ele investir na construção da marca para gerar uma identidade, uma lealdade, né, entre os clientes, né? Então ele revisse o logotipo. Me parece que nem tinha, aquele logotipo lá, acho que ele pegou na internet um logotipo ali, adaptou, mas que ele fizesse um trabalho, que todo logotipo, todo carimbo, ele significa alguma coisa, é um brasão, né? Então ele tem uma história, e até mesmo as pessoas gostam de perguntar, olha, esse logotipo aqui é bonito, qual que é a história? Então você vai contar, isso gera identidade, gera uma identificação. Isso abre motivos de conversação entre o dono do negócio e a clientela. Isso é importante. Bom, então que ele revisse essa questão do logotipo, da marca dele, para a embalagem também, que fosse uma embalagem mais atraente, né, diferente, gerasse um diferencial, porque geralmente ele fornece o bolo com um pratinho ralo de isopor, e aí põe num saco de papel, né, aquele saco marrom. Geralmente a marca dele está lá em azul marinho, em preto, que você mal consegue enxergar ali, e ele dobra aquele papel embaixo e entrega para a gente, né? Então tem muito que se pode fazer nessa embalagem para ela ficar melhor, até para preservar mais o bolo e tal. E isso aí valoriza, isso, né, gera valor ao produto, né? E ele também, dentro dessa estratégia de construção de marca, que ele investisse nas redes sociais e blog para contar a história, falar um pouquinho das receitas sem entregar o ouro para os bandidos, né? Mas tivesse fotos, vídeos, né? Tudo isso para engajar a clientela, né? E que ele também participasse de eventos culinários, porque isso gera promoção, então isso gera prêmio, né? Então tudo isso é marketing, né? Isso é importante para ele ser visto e ser lembrado, né? E uma estratégia número 3, que é um aspecto de suma importância, é o atendimento ao cliente. Todo mundo gosta de ser mimado. Todo cliente gosta de atenção, de ser diferenciado. Eu me recordo que eu ia num restaurante e os garçons lá, garçons, eu preciso checar para ver qual que é a palavra correta disso aí, né, na nossa língua. Mas eles me conheciam pelo nome. Então quando eu ia chegando, ele, ô, seu Bonfim, como é que vai? Puxa, aquilo era uma deferência, né? Eu me sentia o cara, né? Nossa, eu sou um cliente que venho sempre aqui, né? E eu acredito que isso acontece com todos nós. A gente gosta de ter um tratamento diferenciado, afinal nós estamos pagando, né? E então o cliente gosta de ser reconhecido, e eu aconselhei que ele fizesse um cadastro no WhatsApp dos clientes e ele periodicamente mandasse mensagens consentidas, né, pelo cliente sobre lançamentos de novas receitas. Ele encaminhasse para o cliente a amostra grátis de novas receitas, né? Mandasse entregar na casa do cliente, que ele entregasse ali na loja. Quando o cliente vem comprar um bolo, ele fala, olha, essa aqui é uma amostra grátis, não tem custo para você aprovar essa nova receita. Então isso aí funciona. E essa deferência vai encantar o cliente, não resta dúvida disso, né? Essa questão também do serviço de delivery, para entregas rápidas, e com o bolo na temperatura ideal. Ninguém gosta de bolo frio, bolo ressecado, né?
aquele bolo duro. Isso acontece, é massa. Então a gente gosta de produtos frescos, né? E isso seria muito interessante, porque as pessoas gostam de tomar um cafezinho no final da tarde, o café da manhã, assim por diante, né? Ele poderia também, eu coloquei aqui no meu artigo, desenvolver serviços por assinaturas, né? Como você tem aí a Wine, que faz com vinhos e outros tantos. Então, de pelo menos 3 vezes por semana, a escolha do cliente, ele fazer entregas pontuais dos bolos que fazem parte daquele programa de assinatura na residência ou no escritório do cliente. Isso também tem um impacto muito grande. E que ele mantivesse fisicamente na loja gôndolas com produtos relacionados ao bolo, tipo cafés especiais, cafés gourmet, chás e até mesmo refrigerantes e sucos naturais, e para acompanhar os bolos, com as embalagens específicas para que as pessoas possam levar junto com o bolo, né? Isso também é uma venda casada que você faz ali no bom sentido, né? E isso a gente usa muito no comércio eletrônico, né? De você agregar valor ao produto principal com outros produtos que você possa vender, né? A estratégia número 4 é ele dar uma olhada na localização dele, né? Claro que a loja dele já está estabelecida ali, mas tem um problema complicado ali que eu vejo, né? Ele não tem um estacionamento, é uma rua movimentada, né, de mão dupla, e geralmente eu tenho que deixar o carro longe, eu vou a pé até lá, que é perto da minha casa, dá o que ali, umas 3 quadras, eu vou caminhar um pouquinho, vou lá, aproveito e compro. Mas se eu estou de passagem, para estacionar o carro lá é um problema, porque não tem lugar para estacionar. Então a gente vai pela facilidade. Eu vou comprar um bolo ali, eu estou passando na frente, não tem vaga para parar, eu vou embora, eu vou para o próximo. Ou vou comprar depois e acabo não comprando. Então, eu falei para ele sobre isso, ele tem que ver essa questão do estacionamento. Ou ver um terreno, se ele não quiser sair dali, ver um terreno na lateral, aluga, compra, eu não sei se a loja dele lá é própria, se ele tem essa possibilidade de fazer um estacionamento próximo, né? Ou do outro lado da rua, ou de forma próxima, para que o cliente possa ter um acesso à loja dele, né? E também tem que ter visibilidade comercial, senão um cliente novo, a gente indica, eu indico muito para as pessoas, né? Olha, tem um bolo lá, tal, que esse assunto está muito em voga, né? E eu falo, tem um bolo lá que é saboroso, é um atendimento legal, conheço a pessoa lá, e a pessoa às vezes vai passando de carro lá e não consegue visualizar. Então eu falei para ele também, tudo bem que tem aqui no município uma lei sobre os banners que você pode colocar, né? As placas de indicação, existe uma regulamentação, mas dá uma estudada nessa regulamentação, veja o que pode se fazer para que a loja seja visível, seja identificável, né? Isso é importante. A estratégia número 5 são barreiras legais e regulatórias. Eu lembrei a ele a importância dele estar documentalmente ok, né? Em termos de alvará, de sanitários, das questões tributárias, se está tudo certinho, para não ter nenhum incômodo com isso, né? As regulamentações locais, questão de habite-se também, proteção contra incêndio, né? A limpeza geral lá. A limpeza, a gente bate o olho lá, vê que está tudo arrumadinho, tudo limpinho, mas eu não vi lá para dentro da cozinha. Um aspecto que eu falei para ele que era interessante, eu já vi isso em alguns lugares, isso gera uma credibilidade muito grande, é ele colocar uma área envidraçada do atendimento do cliente para a parte da cozinha, de forma tal que o cliente possa ver como que o produto está sendo feito. Então, ver a limpeza, ver o processo fabril, tudo isso gera identidade, isso gera um conforto, gera até uma distração para a gente quando a gente vai lá buscar o bolo, né? Então, tudo isso aí é interessante, é uma novidade, né? As crianças, quando vão lá, meus netos ficam olhando, né? Então, isso é bacana, né? E a 6ª e última estratégia que eu comentei com ele é a colaboração com outros negócios, né? Eu comentei com ele que a loja não precisa depender só da venda dos clientes presenciais. Ele pode também fechar parceria com hotéis, com restaurantes, com cafés, né? Que são estabelecimentos que muitas vezes não produzem os produtos que revendem lá e que ele pode fazer uma parceria para fornecer esses bolos, né? Para café da manhã, no caso de hotéis, no caso dos cafés ali para sobremesas, né? E isso é muito importante, porque no caso dos hotéis, todo hotel precisa fornecer o café da manhã, tem que ter lá o bolo, são sortidos, né? Mais de um sabor, e é uma quantidade, ele pode fechar um pacote de fornecimento lá, é grande,
e não só com um hotel, mas com vários, e isso aí dá um faturamento, uma rentabilidade muito interessante para ele. E por fim, eu recomendei a ele que persista o mais que puder, né, no negócio. Desde, claro, que ele tenha fôlego financeiro e motivação. Porque ele foi o pioneiro nesse negócio na região e todo bairro toda região tem uma população residente e flutuante. E essa população é um público aferido. A gente sabe quantificá-lo, né? Nós temos ferramentas para quantificá-lo. E quando os concorrentes abriram as suas lojas lá nessa região, o que aconteceu? Ele está atendendo esse mesmo público, essa mesma quantidade de pessoas. E aí eles acabam por diluir, né, os consumidores entre si. Ou seja, essas pessoas eram atendidas por uma loja e agora são atendidas por 4 fornecedores, 4 lojas de bolos caseiros. Então a renda que elas proporcionam foi diluída entre 4 negócios. Então logo o que vai acontecer? Os lojistas despreparados vão sentir esse baque financeiro, porque a rentabilidade ela vai reduzir para todo mundo, né? E somente aqueles que tiverem diferencial e um planejamento estratégico para sair dessa situação e fôlego financeiro para aguardar esse momento, porque ele acontece, aí esse vai continuar, esse vai persistir. Porque está claro que ali não tem público, não tem mercado para uma demanda, né? Não tem para ser atendido por 4 lojas de bolo, né? Uma já atendia bem, quiçá 2, mas 4... aí dilui muito, né, a rentabilidade entre elas. Então, algumas vão ter que ser vendidas para os concorrentes, algumas lojas vão ter que ser vendidas para o outro concorrente, ou vão ter que fechar, porque não vai ter mercado para todo mundo, né? E eu recomendei também que ele aumente a capilaridade de atuação da loja, o raio de ação. Hoje a capilaridade dele ela está circunscrita ao bairro, à região ali que ele atende, as pessoas que passam ali, que moram, quem sabe, num raio de 10 quadras, alguma coisa assim. E ele pode, através do comércio eletrônico e serviços de delivery, ele pode aumentar essa capilaridade para outros bairros da cidade e para outras localidades remotas, outras cidades próximas e até fora dali, fornecer através de comércio eletrônico, né? E ele vai crescer, isso é escala, né? É uma estratégia de escala. E o que eu frisei no final da nossa reunião lá é que ele está diante, essa situação que inicialmente para ele se mostrou negativa, na realidade é uma situação de oportunidade, porque ela está tirando ele da zona de conforto que ele estava, né? Quando ele estava sozinho, ele estava dominando o mercado, estava tudo bem, ele tinha o faturamento dele ali, mas a gente acaba descansando, a gente fica tranquilo, né? E quando vem a concorrência, isso faz a gente se mexer, que é o que está acontecendo agora. Então ele realmente pode inovar, ele pode rever processos e ele pode crescer fazendo esse diferencial, né? E ele ficou muito animado com essas recomendações e se propôs a implementá-las, né? Então essa é a minha mensagem de hoje e eu gostaria muito que vocês lessem, acompanhassem lá no reviva.top o tópico, o artigo completo para vocês entenderem e que é um assunto que se aplica a vários tipos de negócios, né? Grande abraço!